Você sabia que a 6118 permite até que você zere a rigidez, a torção das vigas? Quer dizer, ela pode ficar girando à vontade no seu eixo, mas isso não é uma verdade para todos os elementos. E eu vou explicar isso tudo para vocês nessa aula. E falando da 6118, saiba que o CIA também tem a 8800 e a 14762 implementadas dentro do software. Vamos para a aula. Então, existem dois tipos de torção nas estruturas de concreto. Então, vamos falar primeiro sobre a torção de equilíbrio. Então, aqui a gente tem um exemplo bem clássico de torção de equilíbrio: dois pilares, uma viga e uma laje em balanço. Bom, se a gente olhar a torção dessa viga, vocês vão ver que a gente vai ter valores de torção bem altos, até mesmo mais altos do que a flexão. Então, essa torção tem que ser obrigatoriamente considerada, porque ela é necessária, como o próprio nome diz, ao equilíbrio da estrutura ou à estabilidade da estrutura. Então, se a gente pega uma estrutura como essa daqui, né, essa estrutura exemplo, e a gente articula essa estrutura, a ligação entre a laje e a viga, a gente vai ter um mecanismo. Vamos ver como isso na prática, no exemplo do CIA. Então, temos aqui aquela mesma estrutura. Se a gente for olhar forças internas, clicar aqui na viga e olhar o MX, que é a torção, e pedir para atualizar, a gente tem esses valores aqui de momento torsor. Se a gente pedir o MY, que é o momento fletor, nesse sentido aqui de cima para baixo, deixa eu atualizar, você vê que a gente tem 5,31, então valores até inferiores ao momento torsor. Mas vamos fazer aquela experiência de articular os dois elementos. Então, vou vir aqui nas configurações do painel de entrada. A gente vai ter a possibilidade de lançar uma articulação 2D. Vou clicar, vou dar OK e vou escolher essa borda aqui do elemento 2D. Vou dar um ESC. E está lançado aqui a articulação, ela é simbolizada por esses círculos, a mesma representação que vocês encontram lá nos elementos de barra. E aí agora, nessa situação, se eu mandar calcular a nossa estrutura, vocês vão ver um aviso de matriz singular. Se dermos OK, o CIA vai abrir essa tela de animação. E nessa tela de animação, né, é uma tela do CIA, então você pode dar zoom, rotacionar, fazer o que quiser. A gente pode aqui clicar em iniciar a animação. Vocês vão ver que o CIA vai indicar para você aonde está ocorrendo o mecanismo. Então está ocorrendo o mecanismo aqui que está fazendo a nossa placa ficar girando aqui ao redor da viga. Então, na hora que você tem uma torção de equilíbrio e gera uma articulação, por exemplo, nessa torção, né? Eu quero evitar que a torção ocorra nesse elemento da viga, você perde a estabilidade da estrutura e tem uma estrutura singular. Então, toda vez que você tiver dúvida, você pode até articular os elementos em relação à torção para ver o que acontece, né? Para checar se é uma torção de equilíbrio ou de compatibilidade, que é que a gente vai ver agora. Então, eu vou apagar essa articulação, né? Senão a estrutura fica sempre hipostática. E vamos lá para o PowerPoint novamente. Então, diferente da torção de equilíbrio, a torção de compatibilidade ocorre devido à deformação dos elementos. Então aqui a gente tem uma estrutura bem clássica também, quando a gente fala de torção de compatibilidade. E aí, quando você tem o carregamento, que pode ser o peso próprio, ou um carregamento qualquer que esteja aqui em cima, você vai ter uma flexão dessa viga intermediária. E a tendência das vigas aqui laterais é acompanhar essa rotação ou essa flexão da viga intermediária. Se a gente não fizer nada, claro, nós vamos ter um certo valor aqui de torção na estrutura. Mas percebam que se eu pegar essa estrutura aqui e articular aqui e aqui, né, articular a viga, você não tem uma estrutura hipostática, a estrutura vai funcionar normalmente. Então vamos fazer isso lá no SimEngineer. Então agora a gente tem aqui a estrutura, né? Aquela estrutura exemplo. Se a gente pegar aqui a torção, vou pegar a torção que vai ocorrer principalmente nessas duas vigas, né? Então, momento, forças internas, atual, MX, que é o momento torsor, atualizar, a gente tem os seguintes valores de torção.
Mas, se eu chegar aqui e articular esse elemento, então vou vir aqui, ó, articulação em ambos os extremos da viga, é uma articulação, basicamente um atalho para aquela articulação que a gente usou antes, né? Aqui ela já é aplicada praticamente de imediato nos dois lados e sempre articulando o sentido, a rotação em Z e a rotação em Y. Mas eu posso clicar aqui, ó, como ela está selecionada, tem uma propriedade, venho aqui e clico em rígido. E agora eu tenho uma articulação só no sentido ao redor do eixo Y, né? E agora vamos checar se é uma torção de compatibilidade ou uma torção de equilíbrio. Quer dizer, se eu calcular essa estrutura agora, a estrutura tem que estar em equilíbrio, ela tem que ser calculada. E aqui que a gente obtém, ó, a estrutura é calculada, a estrutura não fica hipostática, não tem um mecanismo. A estrutura vai trabalhar normalmente nessa condição. Mas vamos voltar lá para o PowerPoint. Mas como a gente viu na parte de ligações, quando o concreto é submetido a certos esforços, ele fissura. E isso também vai ocorrer aqui. Então, na torção de compatibilidade, a gente tem a mesma questão das ligações. As vigas aquelas vigas principais, né, elas vão fissurar sob o efeito do momento torsor. Então a rigidez da torção da viga será reduzida. Assim, os momentos torsores também daquelas vigas principais serão reduzidas. Então, aqui é um exemplo aonde a gente tem a consideração desse efeito. Nós temos aqui os valores do momento torsor originais e foi aplicada uma redução da resistência ou da rigidez ao momento torsor, que fez com que eles descessem bastante aqui. Veja que saiu de 0,12 para 0,02, né? Bom, para a viga isolada, o efeito é pequeno, mas você tem também uma redistribuição de momento para essa viga aqui principal. E vamos agora ver como que a norma trata esse efeito, né? Dessa viga principal está rotacionando, rotaciona as vigas externas, mas na verdade você vai ter uma fissuração nesses pontos de rotação das vigas externas. Então, como que a norma lida com essa situação? Então, no item 14662, grelhas e pórticos espaciais, a norma cita que a gente pode reduzir a rigidez à torção das vigas por fissuração utilizando-se 15% da rigidez elástica. Além disso, a norma cita que a rigidez da torção pode ser até nula, desde que a gente faça o indicado em 17512. Então, olhando o 17512, nós temos que fazer algumas verificações para considerar a torção das vigas nulas. Então, primeiro, o comprimento do elemento sujeito à torção tem que ser menor ou igual a 2H, quer dizer, não pode ser uma viga parede, por exemplo. E além disso, deve-se respeitar a armadura mínima de torção e limitar a força cortante para esse valor VSD menor ou igual a 0,7 VRD2. Então, para facilitar a nossa vida, o que eu vou fazer? Vou considerar a redução de 15% da rigidez elástica e eu não vou precisar fazer essas verificações aqui embaixo, mas você também pode fazer como nulo e até fazer as verificações aqui embaixo. Vamos ver lá na prática como é que ocorre isso no modelo do CIA e depois a gente já aplica no nosso modelo também. Então aqui a gente tem a estrutura com a rigidez total e aqui com a mesma estrutura com a redução da rigidez, né, com apenas 15% da rigidez elástica. E se a gente pedir aqui a parte de momento torsor desses elementos, a gente vai ver a diferença de valores que ocorrem entre uma e outra. E agora eu vou mostrar para vocês como aplicar essa consideração lá no nosso modelo. Isso daí é uma consideração que a gente vai aplicar nas vigas. Para a gente aplicar essa consideração, vamos fazer o seguinte. Vamos clicar aqui, ó, no arquivo, configurações de projeto, funcionalidade e vamos ativar a nossa primeira funcionalidade, que é o modificadores de propriedade. Dá OK? Agora, no nosso menu do painel de entrada, a gente tem modificadores de propriedades 1D e 2D. Então, esse lado aqui, que a gente usou para fazer modelagem antes, né? Eu vou simplesmente apagar, dar um del, seleciona tudo e dá um del. E aqui a gente vai aplicar a nossa consideração. Como que a gente vai aplicar? Então, a gente vai selecionar as vigas, pega uma viga,
Venho aqui, ó, tipo, viga, botão direito, expandir seleção, pegou todas as nossas vigas do projeto. Ah, sim, pegou também os elementos que não são interessantes, que são os elementos dummies. Então, vou fazer o seguinte, vou clicar aqui, novamente, clico aqui, expandir seleção, pegou todas as vigas com essa mesma seção transversal, mas eu vou abrir aqui as opções de seção transversal. Eu sei que a 5 é essa seção aqui, então eu vou clicar aqui e expandir seleção. E agora sim eu peguei só as vigas que são do meu interesse, então eu eliminei os elementos dummies. E agora vou vir aqui embaixo, modificadores de propriedades 1D, clicar. Ele vai pedir para você o grupo de modificação. Isso aqui é mais para quando você está usando essa função de grupos de modificação. Nesse caso aqui que a gente está utilizando, é só fechar. Ele vai te dar o nome do grupo que você pode editar. Eu vou dizer aqui, esse aqui é o meu grupo Viga. Então, Viga. E aqui na Viga, nessas configurações, nós podemos, por exemplo, editar só a parte de momento. Aqui é momento ao redor do eixo Y, ou a inércia ao redor do eixo Y, ao redor do eixo Z. Esforços axialmente também a gente pode editar, a porcentagem da rigidez. Só que se eu alterar aqui a porcentagem da rigidez da flexão, eu não vou mudar o IX. O IX é o fator que muda o nosso momento, tá? Momento torsor. Então eu vou vir em padrão, vou vir aqui em IX, digitar 0,15 e pronto. Agora eu vou aplicar essa consideração nessas vigas que já estão selecionadas e agora o momento torsor ou a rigidez da torção dessas vigas vai estar a 0,15 do original. Vou dar OK. Bom, nessa tela aqui ele pergunta se a gente quer fazer alterações de fator de peso próprio ou fator de massa. Quer dizer, aqui eu posso, nesses elementos também, dizer se eles compõem ou não o peso próprio. A gente pode lançar essa configuração até para os elementos dummy, né? Para tirar o peso próprio deles do nosso cálculo. A gente pode fazer isso na sequência. Vou simplesmente dar OK agora. Vocês vão ver essa sequência de bandeiras, tá? Essas bandeirinhas aqui indicam que esses elementos receberam essa informação. Vamos aproveitar e já fazer a nossa alteração dos elementos dummies. Então eu vou clicar aqui, elemento dummy, expandir seleção. Novamente vou clicar aqui, modificadores de propriedades 1D. E aqui eu vou dizer, eu quero um novo. Esse aqui vai ser o dummy. Esse dummy, diferente da viga que tem 0,15, eles vão ter um normal, tá? Então vou dar OK. Então agora a gente tem o elemento dummy, aonde a gente tem a rigidez total IX, tá? E as vigas com o 0,15. Então vou dar OK aqui, elemento dummy, fator de massa e peso próprio. Vou botar aqui 0,01, quer dizer, vou praticamente anular o peso próprio e a massa. A massa é mais para cálculo dinâmico, mas como a gente já está aqui, eu já faço essa consideração para eles. Vou dar OK. E agora, enquanto as vigas, se a gente clicar aqui, a gente tem a função viga. E aqui, se a gente clicar, a gente tem a função ou a configuração dummy que a gente aplicou. Ainda falta falarmos um pouquinho sobre torção. Mas na próxima aula eu vou dar a dica do que vocês precisam fazer assim que terminar de modelar a sua estrutura. Até lá!